O próximo, por favor. É importante a gente ter em mente os conceitos. Quando a gente fala de espiritualidade, normalmente o termo ele gera confusão, né? Na própria fala da gente. Então, a gente costuma utilizar, e esse conceito, ele também vem sendo, vocês vão encontrar ele de diferentes formas, mas, em geral, eles englobam esses elementos. A espiritualidade é uma dimensão dinâmica, intrínseca da vida humana, por meio do qual as pessoas buscam significado, propósito e transcendência. Isso se aplica para todos nós. Está na experiência da relação consigo mesmo, com a família, com outros indivíduos, com a comunidade, com a sociedade, a natureza e com o que é significativo ou sagrado no viver. É exercida de forma diversa e individual. Observem que esse conceito é amplo e se aplica a todas as pessoas, independente de crenças religiosas. Ele se aplica aos ateus, aos agnósticos, a essa compreensão maior da espiritualidade como uma dimensão humana, não necessariamente religiosa. Já a religião, ela é um sistema organizado de fé, de crenças, de práticas, de rituais e de linguagem que caracterizam uma comunidade, geralmente baseada na crença de um ser divino e é uma das muitas formas de expressão espiritual. Nós temos no Brasil uma peculiaridade que as pessoas transitam em diferentes religiões. Elas vão se identificar, se a gente for fazer a pergunta de qual é a religião, frequentemente elas vão dizer, eu sou católica, mas eu frequento o centro espírita, eu vou em outros locais. Isso é muito comum. Isso é um fenômeno recente que a gente encontra no Brasil, e é importante, quando a gente conversa com as pessoas, saber realmente o que significa, o que é importante para ela em termos de espiritualidade. Vocês vão encontrar pessoas que não vão ter nenhum contato com religião, mas se manifestam, né, com seus rituais profundamente espiritualizadas. Então, esses conceitos são importantes para a gente ter claro, né, justamente quando a gente fala sobre o tema. Próximo, por favor. E como é que a gente reconhece as necessidades espirituais? Quando se busca um sentido na vida, frequentemente isso acontece já no final da vida, né? Ou às vezes nas transições de idade a gente vai encontrar isso. No surgimento de uma doença grave, né? As pessoas se perguntam o que é que eu fiz da minha vida quando elas adoecem gravemente. A necessidade de perdão, que é uma necessidade muito comum em fim de vida. A gente encontra muito sofrimento físico e espiritual e emocional por necessidade de perdão. Necessidade de amor e de relações harmoniosas. É comum os pacientes quererem reatar relações que estavam truncadas com filhos, ex-marido, ex-mulheres, irmãos. É muito comum. A manutenção de crenças e valores pessoais se afirmam e se reafirmam nesses momentos. A necessidade de confiança. Né? As pessoas precisam confiar em quem cuida delas. Elas precisam ter a confiança de que não vão sofrer. Embora isso não possa parecer uma necessidade espiritual, proporcionar alívio da dor, conforto físico e diminuir o sofrimento é atender uma necessidade espiritual também, que é confiar no tratamento, é confiar que vai ser bem cuidado. E isso serve para todos nós. Né? Embora o modelo tenha sido feito com a equipe de enfermagem, e isso é inerente a todos nós na equipe de saúde. Todos nós temos que assegurar aos pacientes que eles não tenham sofrimento, que eles possam confiar de que eles vão ser bem cuidados. A manutenção de rituais espirituais e de criatividade. Esses rituais, para cada pessoa, é diferente. Né? E é importante a gente manter esses rituais. As pessoas adentram, eu trabalho há muitos anos em um hospital, né? Então, as pessoas adentram o hospital e muitas coisas, por questões organizacionais, por questões de controle de infecção, são proibidas dentro de um hospital. Tá? Mas isso, às vezes, faz muita diferença para uma pessoa. Né? Pensa numa pessoa que gosta de ter fotos, que gosta de ter flores. Né? Hoje não se pode levar flores para um hospital. Né? Eu costumo dar uma aula sobre cuidado espiritual na universidade e eu dou todos os semestres essa aula. E um dos alunos do semestre anterior, eu recebi o relato que tinha uma paciente que adorava flores. Gostava do jardim, era uma pessoa que morava no interior, estava muito tempo internada, e tinha saudade das flores dela.
dela. E os alunos deram um jeito de trazer umas flores escondidas no saquinho, levaram para a paciente, deixaram um pouco no quarto da paciente e depois recolheram. Tá? A gente entende as razões, né? Mas a gente sabe o quanto isso é importante. Alguns anos atrás, quando eu fui professora na Faculdade de Enfermagem da PUC, eu tinha uma paciente com um problema ortopédico que tinha internações prolongadas, assim, e era uma pessoa muito rígida, muito mal-humorada, assim, e que espantava minhas alunas. Minhas alunas tinham medo dela, até eu tinha medo da paciente. E a gente tinha que trabalhar com ela, né? E aí um dia eu cheguei e conversei para ela, o que a senhora gosta de fazer? Ela eu gosto de fazer crochê. E eu sou doida por crochê. A Rose sabe que eu gosto de fazer crochê, tricô. Eu fui em casa, catei o que eu tinha de linha, comprei uns panos de prata e no outro dia levei para ela. Foi a primeira vez que eu vi aquela mulher sorrir. E depois daquele dia, meus alunos não tiveram mais problema com ela. Né? Imagina a falta que ela devia sentir de fazer o crochê. Né? São rituais de criatividade. A gente sabe hoje, a gente já avançou nesse conhecimento que algumas práticas realmente tranquilizam as pessoas, relaxam as pessoas. E trabalhos manuais são coisas importantes. Não é à toa que a gente tem uma profissão que é do terapeuta ocupacional. Isso faz diferença na vida das pessoas. E às vezes isso tudo vai sendo afetado dentro da internação porque a gente se preocupa e deve se preocupar em atender as questões físicas, porque, enfim, a pessoa internou por esse motivo, mas ela não é só isso, ela tem outras necessidades. E as necessidades espirituais são importantes da gente reconhecer, porque elas vão estar mescladas com as necessidades psicológicas, às vezes elas vão parecer interligadas, porque nós somos um complexo interligado, nós não somos segmentados. Né? Não tem como separar o ser humano em caixinhas, as coisas são todas interligadas tanto do ponto de vista fisiológico, quanto do ponto de vista espiritual e emocional. As coisas não são segmentadas em caixinhas. Então, a gente tem que ter essa percepção, essa empatia de entender, né? Pensa se a gente interna no hospital, o que a gente gosta, né? Olha a Rose com o gatinho dela ali, né? Os gatinhos fazem parte da vida dela, né? Então, assim, tem coisas, essas necessidades, a gente tem que ter essa finesse de perguntar não só as questões físicas numa anamnese, isso é super importante, muito necessário, mas aquilo que faz diferença para a pessoa. Existe um prontuário afetivo, não sei se todos já ouviram falar, que é um prontuário no qual a gente pergunta o nome pelo qual a pessoa quer ser chamada, a música que ela gosta, o que deixa ela feliz e o que é importante para ela. É um quadro, assim, alguns hospitais fazem isso, que é como a pessoa quer ser reconhecida. E às vezes a gente não dá conta disso, né? É mais um paciente, é mais um quarto. Né? Mas o ser humano gosta de ser identificado como ele é. Né? E quando a gente vai ficando mais experiente, em que a gente passa por mais experiências, onde a gente se torna paciente, a gente se dá conta da importância disso. Tá? Quando a gente está no começo da carreira, a gente está muito voltado para aprender, para dominar a técnica, isso é muito importante, é muito necessário e é uma etapa do conhecimento. Mas é importante, eu fico muito feliz que essa liga exista, porque vocês estão abordando um tema em que a minha formação não trabalhou. Né? A formação de muitos de nós passa muito longe dessas questões, e da minha passou. Eu fui trabalhar com isso muitos anos depois. E hoje a gente não tem mais esse tempo, a gente precisa aprender e agregar essas coisas. Porque o cuidado espiritual, ele não é uma coisa isolada, ele é transversal aos demais cuidados que a gente vai prestar. Próximo, por favor. O que é cuidado espiritual? O sistema de saúde inglês e a rede PIC, que foi uma rede formada para a formação da enfermagem em cuidado espiritual, define que o cuidado espiritual é aquele que reconhece e responde às necessidades humanas, quando o ser é confrontado com traumas, problemas de saúde ou tristeza. Começa com contato humano encorajador e com um relacionamento compassivo, capaz de se mover na direção que a necessidade requer. Então, a necessidade de cada pessoa é o que vai determinar o tipo de cuidado. Nós tivemos mais de um relato, eu fiz uma roda de conversa esses dias sobre o processo de morte e morrer, e tinha uma paciente que queria muito ver seu cachorrinho, adorava o cachorrinho dela.
E levar um cachorrinho para o hospital, existe todo um protocolo, né? Então, existe uma série de coisas a serem feitas, e todas essas coisas foram feitas e conseguiram levar o cachorrinho para a paciente. E o cachorrinho, e ela ficou extremamente feliz, né, quando o cachorrinho veio. E aí o cachorrinho ficou no colo dela, na cama, as pessoas estavam junto, e daqui a pouco o cachorrinho se agitou e eles observaram que a paciente foi. O quão simples, na realidade, é esse cuidado. Né? Embora ele tenha algumas etapas, não é uma coisa impossível. Né? Pensa na importância que esse animalzinho tinha para essa pessoa, a ligação afetiva, e a gente tem essa ligação afetiva com os animais, né? E propiciar isso. Não é uma coisa tão difícil. Né? As rotinas existem, elas têm uma função, né, dentro da instituição hospitalar, mas elas não são soberanas àquele ser que a gente cuida. A gente sempre tem como flexibilizar, mantendo os princípios, mas respeitando também a necessidade daquela pessoa. É uma pessoa que está partindo, né? Por que não oferecer o melhor? E hoje já se discute, inclusive, em relação à alimentação, a questão da gastronomia já na fase paliativa, para que se possa oferecer os alimentos que têm um valor afetivo para as pessoas, né? Porque frequentemente, às vezes as pessoas pedem aquilo que elas gostam quando elas estão no final da vida. E atender essa necessidade não deixa de ser um cuidado. Próximo, por favor. E o paciente pode querer encontrar significado para um momento vivido e para as mudanças na sua vida, buscando apoio na sua fé, ou simplesmente pode estar em busca de um ouvinte sensível. No nosso hospital, nós temos um cadastro de instituições religiosas, porque a gente recebe frequentemente pacientes fora de Porto Alegre e fora do estado. Então, se eles não têm um representante da sua religião que possa visitá-lo, a gente providencia. Então, o hospital tem esse cadastro, essa pessoa vem para atender esse paciente específico, porque a gente tem o cuidado de evitar o proselitismo religioso. Né? Isso era muito comum anos atrás, né? Passava geralmente era alguém da Igreja Católica que visitava todos os pacientes. Hoje a gente já tem esse cuidado de respeitar as diferentes crenças para que todos possam ter acesso e evitar esse proselitismo. E isso pode acontecer, assim como pode ser uma outra, a pessoa pode só querer ser ouvida. Né? A gente teve uma circunstância que um paciente jovem, já em terminalidade, era ateu, mas a mãe profundamente religiosa queria que o paciente recebesse extrema-unção, o paciente se recusava. E eu estou com a minha cachorra aqui no quarto, fazendo barulho. E aí a comissão de ética entrou, e a gente acabou sendo acionado, e a Luciana, que é uma outra enfermeira que faz parte do NEISE, foi conversar com o paciente, com a família, e era muito claro, o paciente estava muito tranquilo em relação a isso, né? Mas a mãe, por ser profundamente religiosa, estava em um grande sofrimento, porque ela, na concepção dela, esse paciente ia falecer sem estar preparado para a outra vida. Então, se conversou com essa mãe também, e essa mãe recebeu atendimento espiritual, né? Para passar por esse processo. O paciente estava tranquilo em relação a essa situação. Então, é um tipo de cuidado, e vocês observem que ele se estende para a família nesse momento. Tá? Já falando de terminalidade, o paciente ele é uma unidade. E não só na terminalidade, nas outras circunstâncias, quando uma pessoa adoece, todo o entorno fica mobilizado. Então, muitas vezes, a gente vai ter que atender uma necessidade da família antes do paciente. Às vezes, o paciente vai estar tranquilo em relação a isso, mas a família não está. E isso, às vezes, prejudica o cuidado. Eu recebi um relato de uma técnica de enfermagem em relação a um paciente que estava em terminalidade, a família não conseguia aceitar isso, e ela tinha trabalhado à noite, tinha passado a noite cuidando daquele paciente, a enfermeira também tentaram atender todas as coisas possíveis, e quando chegou de manhã, ela está indo embora, ela escuta a familiar se queixando para a enfermeira do diurno de que o paciente não tinha sido atendido. E ela ficou em profundo sofrimento, porque disse, mas eu fiz tudo o que eu podia, né? E ela foi fazer, disse que ia fazer queixa na ouvidoria, enfim. E aí tu percebe, né, como essa família precisava de atendimento, né? Que às vezes tu faz o máximo que tu pode, mas na realidade
A dificuldade é da pessoa, da família, né? Daquele que está acompanhando. Então, essas sutilezas a gente vai encontrar, né? E o cuidado espiritual, ele é feito de pequenas coisas, né? Desde o atendimento religioso, que aí a gente pode ter a capelania, ou enfim, o serviço que tiver. No nosso hospital, a gente tem uma demanda muito grande ainda da Igreja Católica, né? Porque ainda é a religião predominante no nosso país e que sempre tem uma demanda muito grande. Todas as pessoas que atendem no nosso hospital são voluntárias, mas a gente vai encontrar essa necessidade. Próximo, por favor. Quais são os benefícios do cuidado espiritual? Os estudos indicam que há uma diminuição da depressão e da ansiedade, da melhora do bem-estar físico e do enfrentamento do adoecimento, maior adesão ao tratamento, melhor funcionamento social e manutenção das relações sociais. Os estudos indicam que a gente vai ter também, né, quando tu encontra na depressão, por exemplo, em que existe uma falta de sentido da vida, a espiritualidade pode beneficiar essa pessoa na busca de encontrar esse sentido para a vida. O próximo, por favor. E por que é tão difícil fazer cuidado espiritual? Os estudos são unânimes nisso, e o meu estudo também encontrou esses resultados. Um treinamento inadequado da equipe, a crença de que não é meu papel profissional. E é uma coisa interessante, o cuidado espiritual, ele deve ser oferecido por todas as pessoas, para aquela pessoa da equipe que vinculou com aquele paciente, independente da posição. Mas todos devem estar preparados para prestar esse cuidado. Devia ser um ponto importante em todas as anamneses de todas as profissões. E quem se deparar com essa necessidade, quem receber, por exemplo, essa solicitação, tem que estar capacitado para encaminhar a solução. E se ele não se sentir capacitado, encontrar alguém para quem essa solução possa ser dada. A pressão dos colegas, a percepção da falta de tempo por priorizar outras questões, e eu volto a dizer que o cuidado espiritual ele é transversal aos demais cuidados. Ele não precisa ser feito num tempo separado, ele pode ser feito dentro daquilo que a gente está fazendo, no caso da enfermagem, um procedimento, né? É a oportunidade que a gente tem. A confusão entre espiritualidade e religião, e é por isso que eu trouxe logo no início o conceito, para que a gente tenha isso muito claro. O desconforto dos membros da equipe com a sua espiritualidade pessoal ou a consciência dela. Isso é muito comum, na maior parte dos cursos de formação a gente encontra isso. A gente, às vezes, não se abre para isso, porque isso não está muito claro dentro de nós, enquanto dimensão. E o baixo senso pessoal de ser espiritual, né? Justamente por essa confusão entre espiritualidade e religião. Quando tu começa a entender o conceito de espiritualidade, e ele é amplo, tu percebe que todos nós somos seres espirituais. Em maior ou menor grau, com maior ou menor consciência disso, todos nós somos seres espirituais. O próximo, por favor. O que acontece, né? O sofrimento espiritual, ele é muito integrado ao sofrimento físico, né? O conceito de dor, propriamente dita, ele inclui a questão espiritual. Não é só a dimensão física, tem a dimensão física, biológica, social, pessoal e espiritual. Vai se encontrar maior depressão, maior ansiedade, bem-estar emocional empobrecido e angústia geral. Quando eu coletei os meus dados, alguns dos participantes, principalmente quem trabalha em sala de recuperação, quando o paciente acordava da anestesia extremamente agitado, né, angustiado, estava lúcido, estava medicado para dor, e mesmo assim ele manifestava muita queixa de dor, tinha alguma questão além daquela questão física que estava acontecendo ali. Normalmente, quando essa questão era trabalhada, era atendida essa ansiedade, com outro tipo de cuidado, o paciente relaxava. Isso na experiência das técnicas e das enfermeiras de sala de recuperação. Um bem-estar emocional empobrecido e angústia geral. Esses são os sintomas, né, de sofrimento espiritual. Próximo, por favor. Há ainda uma diminuição da qualidade de vida. Os estudos indicam que quanto maior a relação entre espiritualidade e religiosidade, maior é a qualidade de vida.
há uma menor satisfação com a vida, há um aumento do risco de ideação suicida e de pedidos de eutanásia e suicídio assistido. Existe uma linha da psicologia chamada logoterapia que trabalha o sentido da vida. O Dr. Viktor Frankl, que foi um psicanalista, e ele era judeu, sofreu todos os horrores da Segunda Guerra, de viver em campos de concentração. Já antes de começar a guerra, ele trabalhava, eles tiveram, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, eles tiveram um grande número de suicídios na Áustria. E ele já trabalhava a questão do sentido da vida utilizando a logoterapia. E ao longo dos anos, ele desenvolveu toda a teoria dele trabalhando nessa questão, né, com uma das formas de atender. E o Dr. Frankl tem uma peculiaridade. A teoria dele traz fortemente o aspecto espiritual, mas como uma dimensão, não como uma questão religiosa, mas como uma dimensão inerente ao ser humano, em onde ele busca sentido da vida. Então, a gente encontra essas informações, elas vão sendo preenchidas por diferentes áreas de conhecimento, reforçando a importância da espiritualidade no cuidado da saúde. O próximo, por favor. Quando eu comecei a construir a tese, eu fui buscar, porque a ideia de desenvolver um modelo de cuidado era desenvolver um modo das pessoas terem um caminho, um guia para cuidar da espiritualidade. Então, o consenso internacional reconheceu que a necessidade de que modelos de cuidado em saúde eles devam honrar a dignidade de todas as pessoas, dos pacientes, das famílias e dos cuidadores, e que esses devam ser focados nas relações com indivíduos e comunidades. E um dos motivos de eu ter feito aqui no nosso estado, aqui no nosso país. Tá? O modelo de cuidado em enfermagem ele possui uma estrutura de ideias, de conceitos que podem apresentar variantes nas suas concepções, além de possuir um referencial teórico-filosófico que norteia o cuidado de enfermagem. Próximo, por favor. Quando eu fiz a revisão, eu encontrei 22 modelos de cuidados espirituais no mundo. No Brasil, nós tínhamos um modelo. O segundo modelo foi o meu e o terceiro foi de uma colega minha que desenvolveu em 2020. 7 modelos referiam-se ao cuidado no final da vida, reparem, né, a preponderância. 5 modelos para grupos cujas crenças e valores estavam ligados às suas religiões, principalmente às religiões muçulmanas. 7 modelos para a formação dos profissionais de saúde no cuidado espiritual, no ensino e na pesquisa. Um modelo voltado para os capelães. Um modelo voltado para a formação dos trabalhadores do serviço social no cuidado espiritual e um modelo para o preparo de enfermeiros para o cuidado espiritual aos pacientes na atenção primária. Os modelos ainda não aumentaram tanto, né? São pequenas variações, mas esses modelos todos, e são modelos de vários anos atrás, com essa preocupação de que a gente possa atender essa necessidade. Os estudos nessa área começaram já no final dos anos 90, no início dos anos 2000. E essa preocupação e esses modelos, grande parte deles desenvolveram caminhos para o atendimento dessas necessidades. Então, vocês vão encontrar um exemplo no FICA, que é um acrônimo que se usa para coletar dados em anamnese espiritual, no HOPE, em outros, que estão englobados dentro desses estudos e que foram o resultado, né, desses estudos para que a gente aborde a espiritualidade em diferentes contextos. O próximo. O modelo, então, o RESA, foi construído a partir das experiências de enfermeiros e técnicos de enfermagem de diferentes locais do hospital. Unidades de terapia intensiva, pediatria, cuidados paliativos, sala de recuperação, bloco, hemodinâmica, a clínica e a oncopediatria. É uma pesquisa qualitativa que foi desenvolvida utilizando a teoria fundamentada em dados, construtivista, que é uma linha da teoria fundamentada, e com referencial teórico do interacionismo simbólico. Por que a TFD? Primeiro, que foi um método que eu me identifiquei, e segundo, o fruto do trabalho ele é construído a partir das experiências dos participantes, mas o pesquisador também está inserido nesse processo. E como eu trabalho no hospital há muitos anos, algumas das pessoas eu conhecia, que eu coletei os dados, outras eu não conhecia,
Tá? Essa construção, o pesquisador tem que ter um distanciamento dos dados, mas uma certa aproximação com o tema para compreender. E era muito interessante, porque o modo de lidar com a pesquisa, com o fruto, com aquilo que a gente estava construindo, era muito... tinha muitas aproximações. O interacionismo simbólico, porque basicamente a gente vive de interações, né? E foi o referencial que eu escolhi na época. Eu construí um modelo teórico e já no término da tese eu construí um modelo prático. Por quê? Porque a ideia é que seja fácil de ser aplicado. O modelo prático já foi utilizado num TCC lá do IPA, alguns anos atrás, uma aluna, no ano seguinte em que eu terminei a tese, ela utilizou. A proposta do modelo prático é que ele possa ser usado por qualquer pessoa, na realidade. Né? Não só na aplicação do cuidado aos pacientes, mas pela própria pessoa como um exercício pessoal. O próximo, por favor. Esse é o modelo teórico, acho que não vai ser muito fácil de enxergá-lo assim, mas não estranhe os gerúndios, tá? Na teoria fundamentada em dados, como é a construtivista, então a gente constrói, esse é um processo que vai sendo construído, então tudo é colocado no gerúndio. Dentro a gente vai encontrar os conceitos, né, que é próprio do modelo de cuidado na enfermagem, o conceito de ser humano, de ambiente, de enfermagem, de saúde, de doença e de cuidado espiritual. Na TFD, a gente tem que encontrar os pressupostos do fenômeno, o que caracteriza o fenômeno, no caso de ressignificando adoecimento, as ações que são aplicadas e as resultantes. Então, assim, nos pressupostos foi encontrado que como as pessoas identificam a espiritualidade na sua vida, que seria situando a espiritualidade no seu viver, e como elas exercitam a espiritualidade. Isso são os pressupostos para que a pessoa ofereça cuidado espiritual. Nas ações, é percebendo o papel da equipe de enfermagem, porque eu só trabalhei com a equipe de enfermagem, e as ações, identificando as manifestações das necessidades espirituais, de que modo as pessoas identificavam. E a partir das falas, à medida que eu fui codificando os resultados, eu fui vendo as aproximações. Tá? Como as pessoas identificavam, como elas se preparavam para isso. E nas ações, é colocando a espiritualidade como uma prioridade no cuidado. E ali nas ações, eu achei bem interessante, porque às vezes a gente não compreende isso desse modo. Né? Mas na enfermagem, por exemplo, quando a gente advoga os direitos do paciente, que está ali no percebendo o papel da equipe de enfermagem, quando a gente advoga os direitos do paciente, a gente está defendendo o paciente. Tá? Então, quando a gente respeita uma necessidade, quando a gente consegue incluir a família, ampliar um horário de visita, trazer alguma coisa que seja importante para aquele paciente, quando tu advoga o direito de um paciente, tu está oferecendo um tipo de cuidado. Quando tu conversa sobre espiritualidade, quando tu cuida no processo de morte ou morrer, quando a gente prepara a equipe de enfermagem para isso. E também eles trouxeram nas ações o que limita, né, para a gente oferecer o cuidado. E foi bem aquelas informações que eu passei antes para vocês. Ali foram as mesmas coisas que a literatura em geral diz, né? E eu não falei sobre isso com as pessoas me trouxeram isso, eu encontrei depois na literatura, os motivos de por que abordar. Porque às vezes a gente se apega a determinados elementos da nossa prática e ficamos encastelados naquela prática e não vamos além. Por vários motivos, por aqueles motivos que eu coloquei para vocês. Tá? Então, é importante a gente perceber, porque às vezes a gente deixa de prestar o cuidado espiritual porque a gente se reserva na questão técnica e fica na questão técnica. Tá? Porque prestar cuidado espiritual implica também em a gente abrir, né? A gente se abrir para aquele processo. E às vezes nem todo mundo está preparado para isso. Né? Uma coisa importante também no processo de morte ou morrer é tu ficar junto com a pessoa. E isso nem todo mundo está preparado, e eu tenho trabalhado essa questão em diferentes pontos, porque também me parece que é uma parte do cuidado espiritual. Recentemente eu fiz um TED na UFSPA
sobre acolher a morte, no final de um curso de cuidados paliativos, sobre a importância da gente se preparar para acolher o processo de morte ou morrer. E umas 2 semanas atrás, eu fiz uma roda de conversa no Hospital de Clínicas sobre esse tema. Porque é importante a gente falar disso, e isso está diretamente ligado às questões de cuidado espiritual. Então, esses elementos que eu trabalhei aqui no modelo, que eu identifiquei no modelo, a gente continua trabalhando em termos de conhecimento, né? E tentando aprimorar e trazer essa prática. Tá? O próximo, por favor, que acho que vai ser melhor eu mostrar umas coisas para vocês no modelo prático. Esse é o modelo prático. É bem mais fácil. Toda enfermeira tem isso. A enfermeira tem que transformar a coisa num jeito que ela enxergue, né? Aquele modelo ali, eu até gostei dele, mas eu gostei mais desse, né? Aquele é mais completo, mas esse aqui é o modo de fazer. Então, assim, ó, como se prepara a equipe de enfermagem? Aqui é a equipe de enfermagem porque foi focado para o modelo, mas a gente pode transpor, né, para outras questões. Com autoconhecimento, né? Reconhecendo que as crenças pessoais e familiares a gente carrega com a gente, e é importante a gente ter isso muito claro na hora que a gente vai oferecer cuidado, para respeitar as crenças dos pacientes e não impor as nossas, mas elas estão lá e a gente tem que ter essa consciência de que a gente carrega isso com a gente. O que pode ser feito para se preparar, né? As participantes me trouxeram que usavam a meditação, o estudo de filosofias, relaxamento, reiki, rezas, práticas religiosas, cursos de formação em espiritualidade e saúde. Tudo isso prepara a gente para o cuidado espiritual. São formas da gente ver, e é importante a gente, embora isso não apareça aí, mas eu destaco a importância da gente conhecer as diferentes religiões e como as diferentes religiões percebem as questões da saúde, as questões do processo da morte ou morrer. Porque a gente sabe que isso influencia no modo como a pessoa reage ao processo que ela está vivendo, né? Principalmente algumas religiões em que existe uma questão de culpa, que associa a doença à culpa, né? As pessoas adoeceram por culpa, né, de alguma coisa. Então, a gente tem que ter um conhecimento justamente para abordar essas questões. E como é que se exercita na prática, né? Advogando os direitos do paciente, acolhendo os pacientes, abordando a espiritualidade de acordo com a compreensão dos pacientes e familiares. Porque, embora a gente reconheça a importância, no nosso meio ainda, por exemplo, quando a gente percebe que o paciente tem uma necessidade religiosa e às vezes tu aborda isso, se a pessoa não está preparada, ela entende que ela vai morrer logo. Ela tem embora não seja isso, embora a pessoa não esteja nessa condição, elas associam a chamar um representante religioso à extrema-unção. Vários técnicos me trouxeram esse relato, como eles têm cuidado de abordar, porque às vezes a intenção, tu percebe a necessidade, mas a família vai ter essa compreensão. Tá? Então, é importante tu entender como é essa outra situação que eu trouxe para vocês, em que o paciente era ateu e a mãe era religiosa. Tá? Então, é essa compreensão que a gente tem que ter dessas diferenças. Cuidar no processo de morte ou morrer, eles trouxeram vários elementos de respeito àquela pessoa que está partindo, né? Cuidado do corpo, cuidado de dar notícia, e é importante porque, particularmente isso para a enfermagem, né? A gente tem, quando um paciente morre, a gente tem uma série de coisas para fazer, né? Do ponto de vista técnico, mas a gente tem que respeitar aquele tempo da família processar o luto, né? E a Rose viveu isso na hemodinâmica com a gente, né? Porque o paciente morre, às vezes o paciente vem para fazer um procedimento, a gente trabalha com pacientes com infarto agudo, então o risco de morte é grande. Não é uma coisa que aconteça toda hora, mas acontece. E às vezes tu precisa dar um tempo para aquela família processar o luto, né? Ver aquele corpo, ver aquele familiar, não é nem o corpo, é o familiar, é o paciente que está ali, né? E ter essa dimensão de que, embora a pessoa tenha morrido, é um ser que tem uma história, que tem uma família e que está ali. Então, dá esse tempo de limpar a sala, deixar o local adequado. Se a família quer ver o corpo, possibilitar isso, né? Eu tenho esse costume, Rose, continuo fazendo isso, né? De ficar junto, inclusive, porque é um momento difícil, né? Quando a gente fica junto, porque é um momento de extrema dor para a família. O primeiro momento em que ela vê o seu familiar morto.
Mas é um momento também muito importante para processar o luto, né? Então, essa compreensão de apoiar e é muito presente no relato das participantes do estudo, tá? Então, isso é uma coisa que eu sempre lembro e inclusive os cuidados que tem para isso, né? E isso foi muito importante, principalmente agora na pandemia, né? A gente observou muito isso. O pessoal do CTI, que lidou muito, mas não só do CTI, né, mas das outras unidades, como a gente tinha cuidados com os pacientes que tinham morrido de Covid, algumas situações muito delicadas que eles viveram da família, por exemplo, de um paciente jovem que era militar e que queria ser enterrado com a farda. Então, se conversou, se desenvolveu todo um jeito de fazer esse processo, de modo a respeitar, porque já era um sofrimento, era um paciente jovem, e se conseguiu preparar esse paciente com a farda e documentaram para a família ver, né? E não deixa de ser um tipo de cuidado espiritual, né? Não deixa de ser. E apesar de ter sido muito difícil para o pessoal técnico, né? E para todo mundo que viveu, porque era um momento muito difícil, eles conseguiram oferecer isso. E como é que a gente identifica, né? Então, assim, o que eles me trouxeram? A ansiedade, medo, angústia, irritação, agitação, piora da dor sem causa física, apatia. São sintomas de sofrimento espiritual e de necessidades espirituais. E quando a gente atende essas necessidades? No acolhimento, antes de um procedimento, no agravamento do quadro e no dia a dia. Não existe, como vocês podem ver, né, não existe um momento específico. Existe aquele momento que a gente identifica. A literatura fala que a gente deve ter cuidado ao abordar esse tema no atendimento da emergência, né? Porque às vezes pode ser complicado naquele momento tu abordar isso, mas afora esse momento da emergência, qualquer momento, né? E lembrem quando eu coloquei lá anteriormente, a escuta sensível, né? Ouvir. A Ana Cláudia Arantes costuma falar que a gente tem que ter muita curiosidade e ouvir, tá? O paciente. Às vezes é só uma pergunta, né? É ter a delicadeza de fazer uma pergunta e escutar. A gente já está fazendo um cuidado. E como é que a gente faz, né? Solicitar atendimento religioso é uma das formas, quando necessário. Propiciar privacidade para as práticas espirituais do paciente. Nós tínhamos agora a nossa unidade de cuidados paliativos, ela não existe fisicamente, ela está espalhada pelo hospital. Mas quando a gente teve uma unidade de cuidados paliativos, alguns anos atrás, uma paciente era budista e se acertou as rotinas de remédio, de visitas, de modo que ela pudesse ter um tempo para suas práticas meditativas, que era importante. Rezar com pacientes e familiares quando solicitado é uma prática que pode ser feita se a pessoa se sente preparada e à vontade para fazer isso, respeitando a crença daquela pessoa. Lembrar o paciente das crenças e valores que trazem sentido à sua vida. Esse é um papel importante de todos nós. Às vezes, em meio ao sofrimento, a pessoa esquece daquilo que ela tinha, de tudo que ela fez, ela precisa ser lembrada, muitas vezes, das coisas boas que ela fez na vida, das suas construções pessoais, das suas relações, daquilo que era importante. Então, um recurso bom é usar fotos, né? A gente pode plastificar as fotos, a UTI faz muito isso, faz tipo um varal, assim, plastifica as fotos, né? De manter aquilo que é importante. O próprio prontuário afetivo é um exemplo disso. Ouvir o paciente e seus familiares, apoiar a família no processo de despedida do paciente que está morrendo. É muito importante isso, né? Eu vivi uma experiência pessoal ao contrário do que a gente preconiza, né? Quando meu pai estava indo, quando eu entrava no quarto da UTI, todo mundo disparava. Todo mundo sabia que eu era enfermeira, né? Eu já tinha conversado com a equipe médica e nós tínhamos acertado que não ser feitas medidas heróicas, que ia ter conforto, e ninguém vinha falar comigo. Um técnico de enfermagem uma vez conversou comigo e conversou amenidades, assim, e eu lembro de quanto isso foi reconfortante, né? Apesar de eu ser uma profissional da área da saúde, apesar de eu entender o que estava acontecendo ali, é um momento muito difícil. Tá? E às vezes alguém da equipe da saúde que esteja contigo naquele momento, ela vai te dar suporte, inclusive, para tu lidar com aquilo tudo que tu está vendo. Porque para a gente que era da saúde, ver um equipamento, um
um respirador, um monitor, é normal. Aquilo é que nem televisão e rádio para a gente. Né? A gente entende a função daquilo tudo, mas para um leigo, aquilo é assustador. Né? Por mais que a gente tenha essa visão assim, é complicado. O Hospital de Clínicas agora está iniciando um projeto chamado Visita Estendida, na UTI, né? Para que os familiares permaneçam mais tempo, mas que tenha alguém acompanhando esse familiar para explicar o que está acontecendo ali, né? O que tem, né? O que está acontecendo, o que significa algumas coisas, para que as pessoas permaneçam mais tempo com seus familiares. Utilizar práticas integrativas. Tá? Embora a gente saiba que as práticas integrativas estão incorporadas no Sistema Único de Saúde, elas ainda não têm essa visibilidade, esse alcance. Né? Alguns hospitais daqui da cidade oferecem, né, aos pacientes internados, mas isso não é a regra. E na minha população, na minha amostra, as pessoas faziam as práticas, né? Mas de forma velada, não de forma declarada, principalmente o reiki, tá? E algumas técnicas de relaxamento, que podem beneficiar muito o paciente. Aliviar dor. Eu uso o reiki para pacientes com muita dor. Né? Eu tive um paciente recentemente que fez uma embolização e um processo que dá muita dor, né, por isquemia, e o paciente estava medicado, tinha recebido todos os analgésicos prescritos, inclusive analgésicos com assistência anestésica, e com dor muito intensa. E eu utilizei o reiki como uma forma de relaxá-lo para que essas medicações analgésicas pudessem realmente fazer o efeito, porque ele tinha recebido doses bem altas. E tive muito sucesso. O paciente, em minutos, começou a relaxar e ele estava chorando de dor. A gente via que realmente a pessoa estava com muita dor. E eu consegui, e mais de uma vez eu usei essa técnica que pode aliviar, né, sofrimento e dor física, né, porque à medida que a pessoa relaxa, os analgésicos conseguem fazer seu papel. Né? Então, isso não é uma coisa feita fora do meu cuidado, né, do meu cuidado técnico. Então, a proposta do Reza é oferecer essa visão, esse caminho para oferecer. É um dos caminhos, né, que se pode pensar para oferecer cuidado espiritual. Né? Foi construído a partir da experiência das pessoas que fazem esse cuidado, a partir também da minha experiência, né, pelo espelho das práticas que a gente faz, e é um modo que a gente pode pensar. Mas a gente continua estudando a respeito, né? Eu tenho estudado muito nos últimos anos, eu defendi em 2016, mas sigo estudando e aprendendo outros referenciais em que a gente pode trabalhar. Eu recentemente tenho estudado muito Viktor Frankl, porque ele me parece amplo e é um autor que se adapta a diferentes áreas do conhecimento. Tá? Então, ele é um referencial que a gente pode aplicar para cuidado espiritual, em diferentes profissões podem usar, né, o referencial. Então, eu tenho estudado ele como forma de cuidado, né, qualificar o cuidado, descobrir novas formas. Pode passar o próximo, que eu acho que são as referências. O outro. Próximo, por favor. E agora a gente dá tempo da gente conversar um pouquinho, se tiverem perguntas. Estou muito afim de conversar com vocês sobre isso. Pronto, meu computador tinha travado aqui. Marta, queria te agradecer por essa aula tão interessante. Tenho, inclusive, mensagem de alguns colegas aqui falando que a aula foi super interessante, agradecendo a Liga por trazer. Realmente é muito inspirador saber que existem esses caminhos e existem esses protocolos e essas práticas em que a gente pode buscar, pode se interessar, e como você falou, é em conjunto, não é algo separado. Então, não é que eu vou parar um momento totalmente separado do meu atendimento para fazer isso. Não, a gente num atendimento, com certeza, tá ali atendendo, tá fazendo anamnese, tá fazendo exame físico e ao mesmo tempo podemos utilizar dessas práticas, dessa espiritualidade para o melhor conforto do paciente.
Bom, pessoal, está super aberto para dúvidas. Quem quiser pode abrir o microfone. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, doutora Marta. Obrigada. Rose, uma participação especial, e o seu gatinho. Boa noite, Liz. Doutora Marta, eu fico em dúvida, por exemplo, são vários protocolos sempre que você quer trazer algo assim diferenciado, né, para o hospital, para o maior conforto do paciente, né? Eu fico muito em dúvida em relação a se tem algum lugar em específico que eu tenho acesso a todos esses protocolos, é um protocolo de cada hospital. Geralmente, cada hospital tem tem o seu. O que acontece hoje em dia? Normalmente, os hospitais que são acreditados, como é o caso do Hospital de Clínicas, do Hospital Moinhos de Vento, existe um elemento muito importante que são os direitos e deveres em relação aos pacientes, né? E dentre os direitos está o respeito às crenças. Então, geralmente, nesse item é onde se concentram as ações voltadas para o atendimento das necessidades dos pacientes. Cada vez mais a gente vai ter locais onde a gente vai ter a possibilidade de ter um centro ecumênico, o modo como essas pessoas vão ser atendidas e serviços de capelania e de formação, não só de capelães, mas de outras pessoas para o cuidado. Isso vai depender de instituição para instituição. Na nossa, existe o NEISE, nós estamos ligados ao programa Qualis, que é ligado a essa questão dos direitos e deveres do paciente. Então, esse foi o caminho institucional por onde nós nos ligamos e aonde a gente responde. Por exemplo, a anamnese de enfermagem, ela tem um item de crenças e valores, onde a gente aborda essas questões e foi baseado, no modelo da doutora Puchalski, que é da George Washington University, que tem uma linha de coletar dados acerca da espiritualidade. Então, isso foi uma escolha nossa, assim, em termos de trabalho, de praticidade, mas existem outros modelos em que a gente coleta os dados de anamnese espiritual. Isso depende do núcleo, né, do modo como tu vai trabalhar, de como a instituição se adapta, né? O importante é a gente ter esse olhar para essa questão. Tem hospitais que têm isso bem desenvolvido. O Hospital Divina Providência tem uma tradição, embora é um hospital religioso, né? Mas tem uma tradição, inclusive, de oferecer práticas integrativas tanto para os pacientes quanto para a equipe funcional. Então, são formas de cuidado que são embasadas, né, em outros conceitos, diferentes daqueles que a gente normalmente trabalhava antes. Então, isso vai depender muito da instituição, mas todas as instituições que buscam a qualidade no atendimento têm que ter isso em mente. Hoje, Acreditação, né? a acreditação obriga a tu ter isso muito claro. Não é só questão, Perfeito. não só a questão religiosa. A gente tem, por exemplo, um impeditivo na anamnese de enfermagem, que se a gente não colocar a religião do paciente, a gente não avança no sistema informatizado. Mas a gente não trabalha só com a questão da religião oficial. A gente vai lá na anamnese e aí pergunta as crenças, enfim, e aí segue a anamnese. Perfeito, muito obrigado. Boa noite, prof. Marta, prof. Rô, Liz. A minha pergunta seria referente de que forma que a gente pode abordar, de forma inicial na nossa prática, a gente faz anamnese, faz exame físico, o tema da idade, porque normalmente a gente só pergunta qual a religião que ela segue, mas na questão da espiritualidade, de que forma a gente pode abordar com uma pergunta mais ampla, como seria essa questão? O que a gente costuma perguntar, né? O que é importante para essa pessoa, né? O que faz a diferença? Se ela tem por exemplo, se ela se declara numa religião, mas se ela frequenta outras, quais são as crenças? No que ela acredita? Tá? Isso é uma pergunta boa de fazer. No que a senhora acredita? Né? No que a senhora acredita? O que lhe dá força quando as coisas estão difíceis? Tá? Tem uma outra coisa importante, que são algumas perguntas importantes da gente entender. Tem alguma prática, alguma coisa que o senhor tenha... Eu dei o exemplo da prática budista, né? Mas, por exemplo, algumas religiões, as pessoas têm restrições alimentares.
né? A gente sabe disso, né? Então, essa percepção, inclusive assim, ó, o senhor pertence a alguma religião, o senhor frequenta, tem alguém que possa vir visitá-lo, né? O senhor quer que alguém venha visitá-lo? Essa percepção, porque algumas religiões são bem atuantes, né? Então, é importante a gente ver, e quanto isso é importante para ela, né? O FICA, que é esse acrônimo, o F é de fé, né? No que a senhora acredita? Tá? Ele pergunta assim, o papel que isso tem da fé na sua saúde, o C de comunidade, né? O que tu precisa, né? Porque algumas comunidades são muito ativas, inclusive na proteção social daquela pessoa, para conseguir quem cuide, para quem acompanhe, tá? Eu tenho um colega que faz parte do NEIS, ele é urologista, e eu fui consultar com ele, e eu achei tão interessante porque ele fez anamnese espiritual na minha consulta, né? E eu achei isso bárbaro, né? E ele não estava, eu sei que ele faz isso com todos os pacientes, tanto que fez comigo também, né? E eu acho importante isso, né? Isso demonstra respeito pelas crianças. Tem um estudo que foi realizado no ambulatório de cardiologia, com pacientes com insuficiência cardíaca, e os pacientes expressaram que eles não são perguntados sobre isso em consultório, tá? E como isso é importante. E às vezes a pergunta é bem simples, né? No que o senhor acredita? Ele pode te dizer, eu não acredito em nada, né? Mas ele pode te dizer, eu acredito em Deus, eu acredito em Jeová, eu acredito... Né? E quanto isso lhe ajuda, né? Essas perguntas, assim, são básicas. E tu tem que ser meio intuitivo, assim, nesse... Perceber a pessoa, até pela própria fala da pessoa, né? Porque tu vai ouvir um se Deus quiser, né? Ou não, né? O modo como ela reage. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber aonde a gente está indo. E, principalmente, perguntar. A Ana Arantes diz que a gente tem que ter muita curiosidade. Ouvir muito e perguntar. Às vezes, a gente faz a pergunta certa. Eu vi esses dias uma técnica, eu trabalho à noite, e bem cedo, a Simone, tu conhece ela, Rose, foi fazer a admissão do paciente. Em 5 minutos, ela descobriu toda a vida do paciente. E eu estava ouvindo, porque ela recebeu, e ela descobriu que o paciente tinha perdido uma perna porque tinha negligenciado um sintoma, e que agora ele estava voltando e que ele estava com muito medo de perder a outra perna, que ele era um militar, que ele tinha trabalhado tanto e não tinha aproveitado tanto a vida. Em 5 minutos, que foi o tempo que ela levou para fazer uma tricotomia. Tá? Então, assim, e ela é uma pessoa, particularmente, eu trouxe o exemplo dela, porque ela é uma pessoa que pergunta. E ela perguntou e ela escutou tudo aquilo em 5 minutos. Vocês pensam no alívio que essa pessoa teve de poder contar a história da vida dele em 5 minutos. Às vezes a gente acha que vai levar muito tempo, mas não vai levar. Mas isso é um exercício, exercitem, vocês que estão em começo de carreira, exercitem perguntar, né? Não tenham medo de perguntar. O paciente vai gostar de falar. Eles gostam de falar, escutem, né? E ali vocês vão ter muitas coisas, inclusive e às vezes para entender por que algumas práticas influenciam no cuidado, né? Porque tem coisas que influenciam no cuidado da saúde. Às vezes as pessoas têm restrições importantes que às vezes até atrapalham o tratamento, né? Atrapalham a compreensão, aquilo que eu falei para vocês da culpa, de associar que, não, eu não vou me tratar mesmo porque eu estou purgando meus pecados com essa doença, eu não vou me cuidar, né? Ou eu mereço sofrer. A gente tem que ter muito cuidado de entender também o coping negativo que a religião traz, porque às vezes traz muito sofrimento, né? É importante a gente entender isso. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu tinha uma pessoa ali de mão levantada, mas acho que baixou. Sou eu. Primeiro, agradecer pela aula, foi muito boa mesmo. Ressignificou alguns pensamentos assim que eu tinha, foi muito boa, obrigada. E uma dúvida que eu tenho, que eu já parei para pensar, assim, é que às vezes nós estamos em ambientes de prática um pouco complicados algumas vezes. Não que eu já esteja indo para ala vermelha, alguma coisa assim, mas a gente vai passar por isso. Eu fico pensando, às vezes, quando a gente passa nesses locais, o quanto nós, quanto estudantes, a gente poderia interferir numa situação de cuidados paliativos de um paciente que está no final da vida, assim, se a gente chega a pegar
um caso em que o paciente morre mesmo na nossa frente, como a gente pode agir nessa situação, qual a tua indicação, como a gente pode tratar isso da melhor forma, mesmo não tendo experiência no caso? A gente vai aprendendo aos poucos, né, com as vivências. Mas acho que a primeira coisa é respeito, né? Respeito pela dor, né? A percepção de que aquele é um momento difícil para todos nós e vai ser difícil. Eu vou te dar essa notícia, tá? Mas vai ser difícil a vida inteira. A gente não se acostuma, a gente aprende a lidar, né? Eu já vi muitas pessoas morrerem, mas ainda me gera muito sofrimento. Né? Sofrimento assim porque a gente entende o que está acontecendo e ainda bem que a gente entende, ainda bem que eu sinto, porque acho que o dia que eu não senti, daí tá ruim a coisa. Tá? E a gente não tem medo, tem que ter medo de sentir. Tá? E aí tu vive aquele momento, claro que tu vai ter um controle emocional, porque naquele momento as pessoas precisam de ti, mas não tem nenhum problema de tu sair dali e chorar e lidar com aquela situação, porque a morte ela é difícil para a gente, porque a gente é treinado para cuidar da vida e a gente não é treinado para viver a única, não a única, mas um elemento absolutamente inerente à condição humana. A gente nasce, a gente vive, a gente morre. Mas na universidade, todos nós fomos preparados só para cuidar da vida e não para cuidar da morte. Existe um momento em que a pessoa vai partir. E a gente tem que estar ali para amparar a passagem daquela pessoa com o menor sofrimento possível e amparar aquela família. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que, se a gente tem disposição para aprender, a gente cresce nisso. Eu, quando fiz esse TEDx lá na UFSC, eu comecei a minha fala dizendo dos momentos em que eu não conseguia acolher a morte dos meus pacientes. E eu tenho algumas lembranças que eu não gostaria de ter. Né? De falta de habilidade para lidar com isso. Mas, felizmente, eu fui aprendendo com o tempo. Né? E fui me permitindo, né, a partir dos meus erros, seguir e ser uma profissional que consegue lidar mais com isso. Não é fácil no começo da carreira. A gente se atrapalha, a gente tem medo, porque não é uma coisa que a gente viva. Às vezes a gente nunca teve contato com a morte na família, né? Então, tu nunca viveu o processo do luto e tudo o que acontece. Então, é difícil no começo. Né? Mas quanto mais a gente estiver aberto para a experiência e não se fechar, e isso é importante, porque quando a gente se fecha para essas coisas que acontecem por uma questão até de proteção pessoal e emocional, porque a gente não tem instrumentos para lidar com aquilo, isso torna o nosso cuidado, né, e a nossa ação menos efetiva. Porque não tem problema nenhum de sofrer com a perda de um paciente. Uma pessoa com a qual tu te relacionou, né? Só que a gente tem que tentar trabalhar isso de modo que a gente se blinde também e a gente não fique exaurido no processo. Mas a gente tem que viver esse momento. Assim como a gente viveu o cuidado, a gente vive a partida. Eu tenho uma experiência muito bonita de um paciente que eu vinculei muito anos atrás. Tinha insuficiência renal crônica e fazia diálise peritoneal lá nas críticas eras, quando o diálise peritoneal era só na internação. E eu vinculei muito com a família e ele morreu comigo. Né? Eu estava do lado dele e foi a morte mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu vi muitas mortes tristes, assim, com muita invasão, com muita coisa, né? Quando um paciente já não tinha mais condições. Mas esse foi uma morte tão serena e tão bonita que eu tive a paz de dizer para a família, e fui eu que falei com a família, que ele tinha ido muito em paz. E isso não tem preço, porque isso é cuidado. E é importante que os estudantes de medicina e que os médicos entendam que a gente é preparado para cuidar da vida, mas a gente é preparado para cuidar de uma pessoa que um dia vai morrer. Né? E não é incompetência profissional, é uma parte do teu trabalho, cuidar de quem morre. Né? Então, tu vai estar fazendo medicina, sim, aliviando o sofrimento e ajudando uma partida com conforto, né? Com respeito àquele ser humano. Isso é medicina também, isso é enfermagem também. Muito obrigada. Marta, a gente tem uma pergunta no chat da Carol. Ela pergunta assim: quando o paciente desistiu do tratamento em função de uma doença grave, como podemos incentivá-la sem cair em bordões?